Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou o Paulo Prado da Veritas e eu estou aqui com o William do Banco do Brasil. William, eu queria que você contasse um pouco, antes da gente começar aqui essa nossa conversa, um pouco sobre o BB. Posso chamar assim, né, o banco? Pode, o BB, pode né? sim. Vamos. Bom, a gente vai falar sobre a solução de arquivamento de e-mail do Banco do Brasil. Aham. Então, como você pediu, vou contextualizar alguns números do banco para mostrar o nosso tamanho e a complexidade do nosso ambiente, né? Sem dúvida. O Banco do Brasil possui uma rede de atendimento com aproximadamente 65 mil pontos de atendimento físicos. A gente está presente em 99% dos municípios do Brasil, além de ter agências em 16 países, fora convênios com outros bancos, fora o atendimento pela internet. Um número interessante também é que o Banco do Brasil tem uma base com 69 milhões de clientes. Esse número é importante para a questão do e-mail, porque se metade dos nossos clientes resolvesse num dia só mandar um e-mail cada um para a gente, teria 30 milhões de e-mails. Aí a gente tem uma dimensão aí de volume realmente, né? Isso. Temos aí 96 mil funcionários hoje, mais os contratados, terceirizados, colaboradores. A gente chega numa base de 106 mil usuários de e-mail no banco. Já que você está falando de e-mail, acho que é bastante importante a gente dizer, ou a gente ter uma noção, qual que é o tamanho aí dessa mensageria, né? Quer dizer, desse ambiente de mensagens do banco? Ok. A gente trouxe aqui alguns números do e-mail do banco. A gente tem uma média de 2 milhões de mensagens de e-mails novas todos os dias. Isso é uma média, tem dias que chegam a 3 milhões de mensagens. Temos quase 260 mil caixas de e-mail, entre caixas ativas e inativas. Armazenados, nós temos 1,6 bilhões de mensagens guardadas nos nossos storages. O tamanho total dessas mensagens soma 480 terabytes. Em disco, ocupando 180 terabytes, devido a algumas tecnologias de armazenamento, a gente consegue reduzir. Puxa vida, então a gente está falando aí de quase meio petabyte de mensagem. Então, isso me traz aí me traz uma questão, uma dúvida que eu acho que é importante. Você falar um pouco como é que era o cenário anterior versus esse novo cenário. Bom, bacana. Eu vou mostrar aqui um dos nossos cases, onde a gente utilizou o Enterprise Vault, né? O serviço de solução de arquivamento de e-mails da Veritas. Vou mostrar, nós tínhamos um cenário anterior, em 2014, com essa situação. Todo dia chegando 2 milhões de novos e-mails, nossas caixas, e isso está acarretando num crescimento muito grande das nossas bases de e-mail. Os nossos servidores de e-mail eram IBM Domino. Então a gente tinha um contexto onde muita mensagem chegando todo dia, com o crescimento das bases. Aí eu somava indexação, serviço de backup, serviço de auditoria. A gente tinha como resultado um desempenho muito ruim. Tá. Isso, reclamação de usuário, quedas nos servidores. Esse é o cenário que a gente tinha em 2014, quando a gente comprou a solução de Enterprise Vault. Então, trouxe aqui também mostrando o nosso novo cenário, onde a gente pôde, com a mesma situação, 2 milhões de e-mails chegando todo dia no banco. Eu reduzi as bases de e-mail nos servidores de e-mail, as mensagens, o meu legado de mensagens, eu estabeleci uma política de 45 dias. Tudo com mais de 45 dias eu movi para dentro da solução de arquivamento. Lá eu implementei, lá está implementada a deduplicação de mensagens. Então toda essa parte, a maior parte da indexação, backup, a auditoria está sendo feita agora toda em cima do Enterprise Vault. Como resultado, a gente teve uma melhora no desempenho. E antes de falar um pouco de números, de melhora de desempenho, eu queria que você desse aqui um panorama para a gente do que tem de arquitetura Veritas. Quer dizer, o que tem na sua arquitetura e como é que a gente ajuda nessa sua arquitetura? Bom,
como demonstrado aqui nesse desenho, a gente tem ali os servidores de e-mail, né? E aqui é a nossa implementação do Enterprise Vault. Eu tenho 6 clusters de Enterprise Vault. Cada cluster é composto de um servidor no site principal e um servidor no site secundário, que é o meu Disaster Recovery. Legal. Fazendo a integração e o gerenciamento desse ambiente, eu tenho o InfoScale, que faz tanto a integração da aplicação com os meus storages, quanto a virada do ambiente para o meu Disaster Recovery, caso tenha necessidade. Ou seja, além do seu ambiente de mensageria, você tem também uma solução de alta disponibilidade da Veritas para te ajudar aí na resiliência do sistema como um todo, é isso? Isso mesmo. Legal. A gente tem ali, se tiver qualquer necessidade, se por exemplo aqui no meu site principal cair minha aplicação ou meu storage, eu consigo recuperar o ambiente quase que imediatamente no meu site secundário. Bacana. E eu acho que a gente não podia deixar de falar ou de sair daqui sem falar um pouco sobre números, né? Sobre resultado numérico dessa história. Se você puder compartilhar um pouquinho com a gente. Bom, os resultados que a gente teve com a utilização do Enterprise Vault foi... a gente teve uma boa recuperação da performance dos servidores. Com isso também tivemos diminuição de risco da indisponibilidade de serviço de e-mail para os meus usuários, tanto para os meus usuários quanto para os clientes na comunicação, deduplicação de dados, que resultou na redução do espaço utilizado de 480 terabytes para 180 tera hoje. Estamos falando talvez quase um terço, né? Quase um terço do volume. Uhum. E entre outros fatores, também tivemos a facilidade de aplicação das políticas de guarda e retenção das informações. Também aplicamos serviço de journaling, que visando melhores práticas de auditoria para um grupo de usuários. Esses foram alguns dos resultados que a gente observou. William, só posso dar parabéns para você. Obrigado pela sua presença aí. Obrigado mesmo, pessoal. Valeu.